A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Vamos hoje falar, para não falar só de problemas, de sofrimentos, das causas de sofrimentos, vamos falar hoje, para desanuviar um pouco, sobre a felicidade atual e a nossa felicidade futura. Vamos a isso. Vamos animar a malta, como dizia o outro. O conceito, caros amigos, de felicidade atual e futura pode ser resumido na seguinte orientação espírita, que diz assim: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É preciso, contudo, analisar com segurança a abrangência deste ensino espírita. O estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas e os desafios provacionais existentes aqui na Terra. A felicidade completa é um ideal a ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor, como esclarecem os espíritos na codificação espírita, quando dizem: porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende de nós amenizar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível na Terra. Claro que não é uma felicidade absoluta, mas já podemos alcançar uma felicidade relativa. Cedo ou tarde, porém, a humanidade terrestre será feliz, pois esta é a nossa destinação que está prevista nos códigos divinos. Com a evolução paulatina, o ser humano aprende a construir a própria felicidade, uma vez que ele é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Ora bem, praticando a lei de Deus, todos nós podemos nos poupar de muitos males e alcançarmos a felicidade tão grande quanto comporte a nossa existência ainda grosseira, digamos assim, em termos materialistas. O homem que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma paragem momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Nós somos punidos por nós mesmos, não há ninguém que nos pune, não há Deus que castiga, nós somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos, abusos. Se nós remontarmos, caros amigos, pouco a pouco, à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enverdamos por outro, menos bom, e de consequência em consequência caímos na chamada desgraça. Nós caímos na chamada desgraça por nossa própria responsabilidade. A busca da felicidade num mundo de transição como é o nosso, como é aqui a Terra, pode resultar infrutífera caso a pessoa concentre as suas ações na posse de bens materiais e se descuida da aquisição de valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados, neste aspecto, os meios e não fins da felicidade. Vocês sabem que, a partir da Revolução Francesa, que se deu por volta de 1789, mais coisa, menos coisa, só para perceberem no estado em que nos encontramos hoje, este estado materialista, a partir dessa altura, com o fim do absolutismo e esta revolução impulsionada pelos ideais iluministas, quer a ciência,
quer a filosofia, que estavam atreladas, melhor, algemadas à religião, e o problema não é da religião, mas sim dos fanatismos religiosos, quer a ciência, quer a filosofia, que estavam algemadas à religião vigente, se libertaram e viraram-se contra ela. Tornaram-se assim materialistas. E tentaram, e tentam até hoje, de certa forma, apagar o termo Deus, apagar o nome de Jesus e toda a sua mensagem. E por isso temos filosofias e ciências materialistas. E o que é que está a acontecer com toda essa descrença? O materialismo não nos dá conforto. Dá algum passageiro, mas é passageiro só. A descrença está a causar muitos males. As doutrinas materialistas são responsáveis por tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia. É preciso entrarmos naquela era que já começou a nossa morada terrena, que é a era do espírito. Começarmos a olhar mais para as coisas espirituais. Todo o discípulo do Evangelho vai precisar de coragem para, digamos, enfrentar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob as tempestades que estão sob as nossas cabeças. Tempestades que nós próprios criamos. Não vêm de fora. É uma consequência colativa das nossas ideias tristes, pessimistas, destrutivas. E o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. E é o que acontece com todos nós. O trabalho vai-se constituir de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. É por este motivo que os bons espíritos, caros amigos, ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente é necessário e o que é supérfluo à nossa existência. Trata-se, na verdade, de um poderoso desafio, considerando o utilitarismo e o consumismo presentes nesta sociedade moderna. Numa lúcida mensagem transmitida no ano de 1863 em Paris, o espírito de seu nome François Nicolas Madeleine apresenta estas considerações que passo a citar. Ele diz assim: não sou feliz. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes, que diz: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Caros amigos e ouvintes, neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua quota de sofrimentos e de deçações, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Bom, o apego, caros amigos, o apego reflete sempre imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve, contudo, confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva, egóica.
egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede liberdade e desapego. O Espírito Emmanuel esclarece bem esta situação e faz algumas recomendações oportunas. Ele diz que a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, sendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como é, caros amigos e ouvintes, como é que nós amaremos no cotidiano, no serviço diário? Bom, renovemo-nos no espírito do Senhor, do Mestre Jesus, e compreendamos os nossos semelhantes, porque Ele veio trazer estas novidades. Ele já falava de Deus como Pai amoroso e da importância de amarmos o próximo, os nossos semelhantes. Nós podemos fazer muita coisa. Por exemplo, auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva, porque quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Há também, caros amigos ouvintes, um outro aspecto da questão, que é: os bens materiais não acompanharão o espírito no mundo espiritual após a morte do corpo físico. Vocês já repararam que nem mesmo o nosso corpo físico nós levamos? Isso quer dizer que tudo o que é materialmente visível, que nós conhecemos por matéria, nos é emprestado. Nem o corpo levamos. Então o que é que levamos? Levamos apenas o bem que fizemos, os conhecimentos adquiridos, as virtudes, assim como também as nossas imperfeições, que serão aperfeiçoadas, que serão corrigidas. Porque estamos todos a caminho de uma perfeição relativa, todos nós. Mas só levamos connosco os aspectos ligados ao intelecto, aos conhecimentos e à moralização daquilo que já fomos adquirindo. Jesus afirmava o seguinte: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Jesus destaca o valor do amor representado na palavra coração, que é o centro das emoções. Significa dizer que a pessoa que ama concentra todas as suas energias, sentimentos e emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, entre aspas, de acordo com o conceito evangélico. Além disso, destaca-se nesta passagem a questão da perecíbilidade dos bens materiais e a perenidade dos tesouros espirituais. Uns perecíveis e outros duradouros para todo o sempre. Conforme, caros amigos, esclarecem os espíritos superiores na codificação espírita, eles dizem que os bens materiais são transitoriamente concedidos pelo Criador aos homens para serem utilizados em proveito do seu crescimento espiritual e não para o seu abuso. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade não ser do homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses mesmos bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Caros amigos ouvintes, todas as coisas da matéria desaparecerão um dia, mesmo as que se revelam duráveis.
seja pela natural corrosão do tempo, seja pela transformação operada na natureza. Assim, ninguém é proprietário de qualquer bem material. Ninguém é proprietário. É-nos emprestado. É transitório. Ainda que os processos de segurança sejam eficientes, esses bens não resistem aos assaltos da cobiça de alguns indivíduos, ao roubo, à destruição propositada ou por acidentes, de forma que mais dia, menos dia, serão inevitavelmente transferidos para outrem. É o que ensina Pascal numa mensagem transmitida em Genebra, na Suíça, no ano de 1860, mas que permanece tão atual. E ele diz assim que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Então, pergunta-se, o que é que nós possuímos então? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. Sim, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E agora depende de cada um de nós ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que nós tivermos adquirido em bem, resultará a nossa posição futura. Os homens prudentes, caros amigos, os homens prudentes, quando falo homens, falo da humanidade, homens, mulheres, toda a gente. Os homens prudentes empenham-se em adquirir tesouros eternos, não transitórios. Esse é o problema. Quando considerarmos a brevidade da vida, impressiona-nos dolorosamente a incessante preocupação do que é para nós o bem-estar. Para nós o bem-estar ainda é o bem-estar material. E isso não nos leva à felicidade. A felicidade adquire-se através do acúmulo de boas ações. De quantas lágrimas nós já conseguimos enxugar. O sorriso que nós provocamos. Basta muitas vezes irmos no dia a dia dar um bom dia energético e sorrir para a outra pessoa. Esse sorriso é uma transmissão energética que pode causar no outro uma diferença naquele mesmo dia. Para terminar, quais são os aspectos que nos garantem a felicidade atual e futura? O espírito de seu nome Lacordaire analisa com sabedoria as más consequências do apego aos bens terrenos, assinalando aspectos que garantem a felicidade atual e futura. E destaca-nos, portanto, alguns aspectos significativos para alcançarmos a felicidade que todos nós almejamos. Ele diz que o amor aos bens terrenos, que já nós dissemos muitas vezes, é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse destes bens, nós destruímos as nossas faculdades de amar, porque aplicamos tudo às coisas materiais. E este espírito Lacordaire faz-nos uma pergunta. Ele diz assim: sede sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos. Será que a riqueza material proporciona uma felicidade sem misturas, sem angústias, sem ansiedades? Uma felicidade plena? Claro que não. E ele diz assim, mais uma vez ele diz, nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso corpo. Nós somos depositários e não proprietários. Todos os bens que nós temos muitas vezes, infelizmente, despertam nos nossos corações a cobiça e o querer ter cada vez mais neste
ímpeto deste consumismo que nos leva a uma loucura que nunca nos enche, nunca nos satisfaz. Usar, mas não abusar. Usar e não abusar. Treinar diariamente o desapego às coisas e às pessoas. Não é nos afastarmos das pessoas, não. É pensar mais nesta palavra. É a minha, é o meu. Ninguém, caros amigos, ninguém é de ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E ninguém é de ninguém. Respeitar, amar, ter cuidado com o aspecto possessivo que existe tanto por aí. O possessivo. Amar, caros amigos e ouvintes, amar é libertar. Amar, libertar. Quantas pessoas não partem para o plano espiritual e estão presas a nós, que estamos constantemente a obsediá-las com os nossos pensamentos, com os nossos lamentos. Porquê que partiste? Porquê que me abandonaste? Não. Isto tem a ver com o tal desapego que causa infelicidade. Vamos sim para aqueles que já partiram. Sejam eles filhos, irmãos, pais, avós, amigos. Sempre que possível, bons sentimentos, boas recordações, mesmo que nos tenham provocado algum mal, vamos tentar perdoar. Vamos tentar perdoar. Há muita gente, por exemplo, os nossos pais, que nos deram a educação que sabiam, que nos deram tudo o que tinham e que podiam, não é? Há que relevar muitas dessas questões. Há que trabalhar o perdão. Trabalhar o melindre. O ficar amoado com aquilo que o outro disse e por aí fora. Isto são tudo frutos do orgulho. Vamos trabalhar isso. Vamos modificar. Vamos trabalhar diariamente, fazendo balanços mentais àquilo que nós fizemos naquele dia. Não é aquilo que os outros nos fizeram. É aquilo que nós fizemos. Porque tudo o que nos acontece é consequência dos nossos próprios atos. Pela lei de causa e efeito, iremos colher tudo aquilo que nós semearmos. Logo vamos atenuar as colheitas. Fazendo o quê? O amor, Jesus dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Neste caso, o que são pecados? São erros. E todos os erros podem ser corrigidos. Caros amigos ouvintes, ficamos por aqui hoje em relação a esta felicidade atual e futura, sabendo que a felicidade é uma construção diária e depende de cada um o ser mais ou menos feliz. E tudo isto tem muito a ver com apegos e desapegos. Foi um prazer estar na vossa companhia. Fiquem aqui com um forte e grande abraço aqui do Pedro Silva e marcamos encontro para o próximo sábado. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.